Meu nome é Daniel. Tenho 46 anos e sou o analista-chefe de sistemas da Ridgemont Capital há 14 anos. Sem holofotes, sem drama. Chego cedo, saio tarde e no meio disso mantenho tudo funcionando. Sistemas centrais, backups de dados, monitoramento de riscos. Não falo sobre o que faço e a maioria das pessoas não pergunta. Mas sabem que, quando algo dá problema, eu resolvo antes mesmo de perceberem. A alta gestão não me conhecia de verdade. Gostavam que tudo funcionava, que a empresa nunca teve uma violação de dados, uma falha de conformidade ou uma interrupção que afetasse um cliente. A maioria achava que os sistemas simplesmente se cuidavam sozinhos. E eu não corrigia essa ideia. Sem título inflado, sem ego, sem alianças. Apenas resultados. As poucas pessoas que trabalhavam de perto comigo sabiam que eu mantinha tudo tranquilo de forma intencional, corrigindo falhas discretamente, limpando bagunças causadas por decisões apressadas, criando proteções em volta de coisas que ninguém notava. E tudo bem. Competência silenciosa já é recompensa suficiente. Então chegou o e-mail. Deem as boas-vindas a Aaron Walters, nosso novo diretor de tecnologia da informação. Me recostei. Aquilo não era só uma contratação. Era um recado. Eu vinha sendo o guardião não oficial dos nossos sistemas há anos. Agora, alguém com um currículo brilhante e um aperto de mão firme estava entrando. Alguém que não estava aqui na auditoria de conformidade de 2012 ou no rollback emergencial de dados em 2017. Alguém que não conhecia a base onde estava prestes a pisar. Não me preocupei. Não no começo. Pessoas vêm e vão nesta empresa. Títulos mudam. Consultores passam por aqui com quadros brancos e slides sobre sinergia. E eu deixo que façam suas apresentações. A maioria vai embora em silêncio quando percebe que a teoria não se sustenta na prática. Mas Aaron era diferente. Percebi já na segunda frase do seu primeiro e-mail para toda a equipe. Vamos modernizar nossa estrutura tecnológica do zero. Esse tipo de frase sempre significa duas coisas. Você não quer entender o que já funciona, e alguém está prestes a ser substituído. Mesmo assim, fiquei calmo. Continuei útil. Não fiz alarde, porque eu queria ver o que ele tentaria fazer. O nome dela era Alison. Tinha 29 anos, recém-certificada em arquitetura de nuvem e automação de fluxos com IA. Nenhuma experiência prática, mas 3 recomendações no LinkedIn de antigos professores e uma carta de recomendação entusiasmada de um executivo da nossa nova empresa controladora. O e-mail de apresentação a chamava de "O futuro da infraestrutura de sistemas". Sorri ao ler aquilo, não por amargura, apenas por reconhecimento. Já tinha visto esse ciclo antes. Inclusive fiquei até mais tarde ajudando a finalizar o plano de integração. Essa é a parte que ninguém entende. A maioria dos substitutos não chega querendo destruir nada. Eles chegam achando que vão salvar algo. Você é o Paul, né? Ela perguntou no segundo dia. Esse sou eu. Disseram que você basicamente construiu esse sistema do zero. Assenti. Peça por peça, ao longo do tempo. A verdadeira mágica foi manter tudo entediante. Entediante significa sem surpresas. Ela riu. Eu gosto de surpresas. Não respondi àquilo. Atribuíram a ela a função de me acompanhar. Pediram que eu transferisse o conhecimento essencial e possibilitasse a autonomia da transição em até 90 dias. A linguagem não era sutil. Não resisti. Você não para uma maré ficando na frente dela. Você se cala. Observa os padrões. Espera o momento. Na terceira semana, ela começou a sugerir mudanças. Devíamos mover o sistema de failover para uma nova nuvem híbrida. Isso quebra 3 dos nossos protocolos legais de conformidade. Falei com calma. Sim, mas esses protocolos estão desatualizados. Isso aqui é mais eficiente. Eficiência não é o principal critério em finanças reguladas. Continuidade é. Ela piscou, assentiu e não disse mais nada. Na sexta-feira, recebi um convite no calendário com o título Discussão de Realinhamento, RH.
Aceitei sem comentar. Você não luta contra um sistema que já foi projetado para ignorar sua opinião. Você prepara algo mais silencioso, algo permanente. A reunião com o RH foi breve. Expressões como alinhamento estratégico, modernização operacional e incentivos de transição flutuavam como balas educadas. Ofereceram um pacote de desligamento. Assinei sem emoção. Algum pensamento final? Perguntou a representante do RH. Olhei para ela, depois para Alison, sentada do outro lado da mesa agora, se mexendo um pouco. Sim, respondi. Backups. Pergunte a ela onde ficam armazenados os logs principais de auditoria. Quais snapshots regulatórios recebem validação de checksum diária? E qual terminal ainda exige autenticação dupla toda quinta-feira? Silêncio. Alison me lançou um olhar. Você vai descobrir. Acrescentei em voz baixa. Saí com meu crachá ainda no bolso. Sem caixa de pertences, sem saída dramática. Esse não era o movimento. O movimento já tinha começado semanas antes. Algumas linhas de código aqui, um caminho de log modificado ali. Tudo documentado, tudo reversível, tudo legal. Mas nada óbvio, a não ser que você tenha construído o sistema do zero. A questão sobre grandes organizações é que elas raramente percebem o que perderam até precisarem disso. Eu sabia que os próximos 30 dias seriam silenciosos. As mudanças que fiz não foram pensadas para disparar alarmes, apenas para desacelerar operações de formas que parecessem fricções normais. 2 semanas depois que saí, recebi uma mensagem do Tom, um dos sysadmins júnior. E aí, cara? Espero que esteja bem. Pergunta aleatória. A gente chegou a mover os logs legados de conformidade para o servidor principal de arquivamento? Não respondi na hora. Releia a mensagem. Depois escrevi. Verifique as camadas de auditoria sob a tag de Sistema 47. Ainda deve estar mapeado pelo cofre secundário. Alguns minutos depois, ele respondeu. Achei. Demorei um pouco. Valeu. Não ouvi mais nada dele, e nem esperava ouvir. Não estava tentando derrubar nada. Só queria que eles sentissem o que nunca valorizaram. O novo CIO, David, final dos 30, ex-COO de Startup Tech, anunciou uma revisão de modernização logo no primeiro mês. Mandou um memorando sobre eliminar gargalos legados e reconstruir a infraestrutura com base em um modelo de confiança zero. Eu sabia o que aquilo significava. Iriam desmontar tudo que construí, sem entender por que aquilo existia. 3 dias depois, um ex-gerente financeiro com quem trabalhei me mandou mensagem. Oi. A Alison tá perguntando sobre os sincronismos de criptografia de 2016 a 2019. Diz que ninguém acha os índices de chave. Você sabe onde estão? Pensei por um momento, depois respondi. Eles estão embutidos nos backups do livro Razão Legado, mas precisa de autenticação dupla do antigo grupo Root Admin. Essas contas foram desativadas. Só respondi. Exatamente. Foi aí que começou. Coisas pequenas. Uma conciliação atrasada no relatório trimestral. Uma verificação ausente em um lote arquivado de transações. Nada fatal. Só o suficiente para adiar 1 ou 2 auditorias. O suficiente para fazer as pessoas começarem a perguntar. Não estava tentando sabotar ninguém. Isso teria sido fácil. Não, era sobre memória, sobre presença. Eu havia me tornado invisível naquele lugar. E agora minha ausência deixava sombras que eles não conseguiam mapear. Não era ilegal, nem mesmo antiético. Cada decisão havia sido aprovada no meu tempo, documentada, registrada, validada. Mas ninguém nunca prestou atenção em por que tinha sido desenhado daquele jeito. Agora estavam prestando atenção em tudo. Tarde demais e sem as ferramentas certas. A melhor parte? Meu acesso havia sido revogado, minhas credenciais apagadas. Eu não estava tocando em nada, nem precisava. A ruptura silenciosa já tinha sido construída antes de eu sair. 2 meses depois, ouvi de alguém que eu não esperava. Eric, o cara que eu treinei. Meu substituto.
Oi, dizia a mensagem dele. Talvez isso seja estranho, mas você lembra como configurou as camadas de subautenticação para transferências internas de ativos? Fiquei olhando para a tela, sem saudação, sem pedido de desculpas, sem reconhecer que eu tinha entregado uma década de arquitetura de sistemas, enquanto ele assumia meu cargo como se fosse uma promoção natural. Digitei. Elas são controladas por chaves de acesso em camadas, embutidas no cofre de terceiro nível. Você vai precisar rastreá-las pelos logs de configuração da infraestrutura. Ele respondeu. Onde esses logs ficam localizados? Sorri. Depende do ciclo em que você está. Se rodaram seus protocolos de limpeza, talvez eles nem existam mais. Sério? Essa foi a última coisa que ele disse naquele dia. Não foi prazeroso, não exatamente, mas confirmou o que eu já sabia. Eles não me substituíram. Copiaram meu título de cargo e acharam que o resto se encaixaria sozinho. Queriam alguém mais jovem, mais faminto, mais barato. Alguém que seguiria estruturas modernas sem perguntar por que as antigas existiam. E o Eric, para ser justo, provavelmente não sabia o quão profundos eram os sistemas. Ele fez todas as perguntas certas durante a transição, e eu respondi a maioria delas, mas não todas, porque eu sabia que esse dia chegaria, o momento em que o conhecimento superficial começaria a desmoronar diante da complexidade, quando a elegância do que eu construí seria tratada como software inchado e deletada sem pensar. David, o CIO, enviou um memorando interno que vazou. Um consultor que conheço me repassou. Devido a lacunas na continuidade do sistema e crescente instabilidade nos módulos financeiros, estamos conduzindo uma auditoria forense completa das decisões de infraestrutura tomadas nos últimos 10 anos. Lá estava. Nada de erros, nada de negligência, apenas lacunas. E essa palavra, forense, me fez rir. Eles estavam procurando rastros, algo que provasse erro ou má conduta. Mas tudo que eu fiz foi documentado. Cada script, cada protocolo, cada estrutura foi revisada e aprovada. A auditoria não encontraria nada errado. Encontraria coisas que eles não entendiam. E essa distinção importa. Porque sistemas não quebram por maldade. Eles quebram porque as pessoas esquecem o que os sustenta. Eu poderia ter ignorado a mensagem do Eric. Poderia ter me recusado a ajudar. Mas queria que ele percebesse uma coisa. Nunca foi sobre lealdade. Foi sobre compreensão. Ele não foi preparado para ter sucesso. Foi preparado para ser descartável. Assim como eu fui. A única diferença? Eu soube disso antes que acontecesse. A equipe de auditoria apareceu em silêncio. Não eram consultores externos. Isso chamaria a atenção demais. Não, David trouxe um painel interno de revisão da área de compliance e os fez operar discretamente. Supostamente era uma otimização rotineira do sistema, mas recebi a cadeia de e-mails encaminhada por um antigo colega que ainda não me removeu dos contatos. Estruturas legadas são difíceis de justificar, dizia uma das frases, especialmente quando a documentação é técnica demais e carece de justificativa clara. Li 2 vezes e ri baixo. Técnica demais? Essa era nova. Passei anos traduzindo riscos de alto nível em linguagem simples para os executivos. Eles nunca liam. Apenas passavam os olhos, balançavam a cabeça e aprovavam. Agora estavam usando essa mesma objetividade como motivo de desconfiança. Não respondi. Não precisava. Eric já estava suando. Me mandou outra mensagem naquela semana. Acho que ativei um congelamento de acesso por engano. Isso pode afetar outros módulos? Respondi com uma pergunta. Você desativou a fila de rollback antes de mudar as permissões globais? Não tinha fila de rollback. Tinha sim. Ele só não sabia onde procurar. Passei a localização. De forma breve. Só o suficiente para consertar o básico. Porque eu precisava que ele continuasse lutando, mas ainda não falhasse. Não agora. Na sexta-feira, alguém do financeiro me procurou. Uma mensagem discreta. Só entre nós.
Você sabe por que as funções de compensação de despesas agora levam 3 horas em vez de 30 minutos? Não respondi. Não precisei. A resposta era simples. Eles não entenderam o que removeram. Achavam que eu era lento porque levava tempo. Assumiram que o silêncio significava simplicidade. Mas, na verdade, tudo o que construí era intencionalmente estruturado em camadas, proteções contra erro humano, feitas para evitar exatamente isso. E agora essas proteções tinham sumido. No fim de semana, recebi um e-mail do RH. Era só formalidade. Sua janela final de transição de conhecimento foi concluída. Agradecemos seus anos de serviço. Sem assinatura, sem agradecimento. Apenas uma linha fria confirmando o que eu já sabia. Eles haviam encerrado tudo comigo oficialmente. Ótimo. Isso significava que eu finalmente estava livre para encerrar tudo com eles. Passei a noite revisando os logs do meu arquivo. Tudo que eu havia legal e eticamente guardado. Anotações, esquemáticos, confirmações de repasses e, mais importante, toda a cadeia de aprovações assinada do PET que construí há 2 anos. O mesmo que Eric acabou de desativar parcialmente. Não era vingança o que eu sentia, era alívio. Porque quando subestimam seu valor, a melhor resposta é deixar a verdade falar por si. E a deles estava prestes a gritar. Na manhã de segunda-feira, eu esperei. Não para atacar, só para observar. Paciência é subestimada, especialmente quando os sistemas começam a se desfazer por conta própria. Às 9h42, recebi uma mensagem do Martin, um dos líderes de projeto na área de faturamento. Não falávamos desde a minha saída. Oi. Pergunta rápida. O mapa de índice de dados foi movido? Estamos vendo sobreposição nas entradas com carimbo de hora para contas encerradas. Esse era o fio. Aquele que eu sabia que eles acabariam puxando. Não foi movido, respondi. Mas se o patch do sistema de março foi desativado, então a lógica de arquivamento em cascata deve ter voltado à prioridade padrão. Verifique os limites de buffer para contas inativas. 10 minutos depois, recebi uma resposta curta. É isso, inacreditável. Eric nunca mencionou a ninguém que tinha desativado aquele módulo. Eu sabia que não. Fui eu que construí. Silenciosamente, num fim de semana, depois de um problema de reconciliação, quase fazer a empresa perder um cliente importante. Ninguém me pediu. Eu apenas vi o risco e resolvi. E agora aquela correção tinha desaparecido. Ao meio-dia, a equipe de relatórios estava enfrentando inconsistências nos dados. Scripts de marcação automática não estavam alinhando com os novos marcadores. Alguém tentou restaurar de um backup, mas a nova estrutura havia sobrescrito as dependências. Assisti tudo em silêncio. Às 15h17, meu celular vibrou. Número desconhecido. Ignorei. Tentaram de novo às 15h19. Depois às 15h22. Atendi por fim. Malik, é o David. Ele nem fingiu perguntar como eu estava. Estamos vendo algumas inconsistências técnicas ligadas às filas de conformidade. Você tem um momento para revisar algumas coisas? Parei. Não por muito tempo. Só o suficiente. Depende, falei. Ainda estou autorizado a discutir sistemas internos? Ele hesitou. Acho que podemos considerar isso fora do registro. Mantive a voz firme. Então preciso disso por escrito. Autorização para fornecer suporte na infraestrutura legada, com permissão explícita de um patrocinador executivo. Você tá brincando, né? Não brinco com responsabilidade legal. Ele ficou em silêncio. Esperei alguns segundos e acrescentei. Mande o e-mail. Eu vejo o que vocês quebraram. 10 minutos depois, ele chegou. Claro, profissional, com registro de horário. Exatamente o que eu precisava. Não para consertar o problema deles, mas para provar que não era meu. Respondi com 4 linhas. Revise o patch de conformidade do 3º trimestre do exercício 2023. Confirme se a fila de rollback e a lógica de arquivamento foram alteradas. Se sim, restabeleça os parâmetros padrão. Isso deve resolver o desvio de dados. Sem pedido de desculpas.
Sem explicação. Só instruções objetivas. Não fiz acompanhamento. Naquela noite, arquivei o e-mail de autorização com os demais. Eles subestimaram os sistemas, subestimaram a lógica e, acima de tudo, subestimaram o homem que silenciosamente manteve tudo de pé por 15 anos. Deixem que suem. Ainda havia um fio que eu podia puxar, e quando o fizesse, não precisaria dizer uma palavra. Na tarde de quinta-feira, recebi um convite de calendário. Assunto: revisão de arquitetura, urgente. Organizador: Eric. Participantes: David, Eric, 2 VPs aos quais eu respondia, e um nome que não reconheci: Cheryl. Presumi que fosse a nova responsável de conformidade. Aceitei. Eles não esperavam isso. Às 14 horas em ponto, a videochamada começou. Entrei com a câmera desligada. Me cumprimentaram com cautela, até com certa cordialidade. Eric conduziu a reunião, voz tensa, mas tentando parecer no controle. Agradecemos por ter aceitado participar, Malik. Encontramos algumas consequências inesperadas ligadas a uma parte da arquitetura legada. Deixei que continuasse. Ele abriu slides, logs de erro, relatórios conflitantes, capturas de tela de pipelines de reconciliação quebrados. Permaneci em silêncio. David pigarreou. Pelo que conseguimos ver, os problemas recentes vêm de dependências que não estavam totalmente documentadas. Parece que alguns dos módulos personalizados que você criou foram removidos ou alterados. Assenti uma vez, mesmo que eles não pudessem ver. É provável, respondi com calma. Eu os projetei para se adaptarem com base em gatilhos específicos. Se alguém desativou a lógica desses gatilhos, o restante falharia silenciosamente. Essa era a proteção. Eric entrou. Certo, mas não havia notas de transição nem documentação. Havia. Interrompi, ainda sereno. A documentação estava na pasta admin do repositório compartilhado. Última atualização foi há 6 meses. Confirmei isso antes de sair. Esperei. Cheryl, o nome novo na chamada, tirou o mudo. Malik, estou revisando essa pasta agora. Há um arquivo de índice completo. É bem detalhado. O rosto de Eric caiu. Imaginei isso mesmo sem ver. David se inclinou para a frente. Então, nada quebrou. Ofereci um leve sorriso. As coisas sempre quebram, mas os sistemas só colapsam quando você não respeita quem os entende. Houve uma pausa. Daquelas que só acontecem quando a verdade preenche a sala. Eric tentou de novo. O que esperávamos é que você pudesse voltar por curto prazo, talvez como consultor durante essa transição da infraestrutura. Não me interessa, falei direto. Já fiz a transição de tudo. Vocês é que não perceberam. Pude sentir o ar mudar, sem emoção, apenas impacto. Então, pela primeira vez, Cheryl falou diretamente. Malik, li sua documentação de saída. Também vi a troca de e-mails com David, onde você alertava claramente para não alterarem a estrutura de arquivamento. Isso foi 3 semanas antes do sistema começar a desestabilizar. Ela fez uma pausa. Você estaria disposto a me encaminhar qualquer outra correspondência que comprove seu papel e recomendações anteriores? Assenti. Já foi feito. Vai encontrar tudo na sua caixa de entrada. Porque eu tinha enviado 1 hora antes da reunião. Isso não era vingança. Não aquela vingança barulhenta, desordenada. Era deixá-los apertarem o laço sozinhos, enquanto eu simplesmente dava um passo para trás. Quando perceberam até onde tinham ido, eu já estava longe, e ainda à frente. A manhã de sexta-feira chegou sem cerimônia. Eu não tinha reuniões, nenhuma ligação, nenhuma obrigação. Mas havia um rascunho na minha caixa de saída. Escrevi esse e-mail 2 semanas atrás, ainda na época em que me diziam como a nova direção era empolgante e como todos precisávamos abraçar a mudança. Guardei em silêncio, limpo, o suficiente. Abri a mensagem mais uma vez e reli. Assunto: notas e esclarecimentos pós-saída, apenas para a liderança. Para CIO, CTO, jurídico e conformidade. Com cópia, Cheryl.
Começava com educação, como sempre. Uma breve nota agradecendo à empresa pelos anos de confiança. Em seguida, vinha uma lista estruturada, sem reclamações emocionais, sem acusações, apenas verdades técnicas. Cada risco relevante que eu havia sinalizado e documentado nos últimos 18 meses. Cada ocasião em que Eric ou David minimizaram ou ignoraram minhas sugestões por escrito. Todos os remendos que me pediram para aplicar silenciosamente, principalmente aqueles que mantinham os relatórios funcionando às custas da estabilidade a longo prazo. Incluí capturas de tela, datas, hashes de arquivos, logs de alterações, e-mails encaminhados, não para queimar pontes, apenas para registrar o caminho que já percorri. Encerrei o e-mail com uma última linha. Informo que quaisquer riscos de conformidade, ainda não resolvidos, relacionados à rastreabilidade de dados, controles de acesso ou registros regulatórios, foram formalmente comunicados à liderança antes da minha saída. Confio que serão tratados de forma adequada. Sem ameaças. Apenas registro. Cliquei em enviar. E foi isso. Sem explosão, sem drama, apenas consciência silenciosa, enviada diretamente às caixas de entrada das pessoas certas. Ao meio-dia, recebi uma resposta. Do jurídico, curta e formal. Recebido. Agradecemos pela clareza e documentação. Sua diligência é reconhecida. Era tudo o que eu precisava. Eu sabia o que viria depois. Não naquele dia. Não de forma barulhenta, mas em breve. O nome de Eric começaria a aparecer em auditorias de conformidade. David seria incluído em chamadas que ele não conseguiria controlar. Cheryl continuaria puxando o fio. Não porque eu pedi, mas porque seria necessário. E quanto a mim? Fui dar uma caminhada, peguei um café, liguei para um antigo contato, um arquiteto de sistemas que havia deixado a empresa 3 anos antes. Estava trabalhando em um projeto de infraestrutura de energia limpa, construindo algo do zero com pessoas que respeitavam experiência e visão. Precisamos de alguém como você, ele disse. Alguém que pensa em camadas. Sorri. Me envie as especificações. Vou dar uma olhada. Porque vingança nem sempre é fazer eles sofrerem. Às vezes é só garantir que a verdade chegue, depois que você já saiu do prédio.